Finalmente, né, gente? Vocês pediram, a gente voltou. Quase um ano depois, ou mais de um ano, Foi mais né? de um ano. Mais de um Um ano. ano e alguns quilos a mais, amém. Um ano criando coragem pra fazer isso de novo. Mas E aí a gente voltou aqui pra pagar uma dívida, né? A gente ficou devendo um vídeo. Vocês viram que a gente fez vídeo sobre os heróis, na visão espírita, o vídeo dos vilões. E agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os anti-heróis. isso aí. E aí, como é característica do nosso canal, a gente vai trazer aqui alguns comentários sobre os anti-heróis e o que é que a gente aprende com eles na visão espírita, né? Legal! Bem louco! Sem dúvida. E também, assim, as nossas opiniões, a gente vai discutir um pouquinho na frente aqui pra vocês um pouco sobre tudo isso. A gente vai pensar e discutir sobre o que são os anti-heróis, quem são eles, né, dentro dos universos que a gente conhece, o que a gente pode aprender com eles e como que a gente pode relacionar as características dos anti-heróis com a doutrina espírita. E aí, valendo, o que é anti-herói? Eu acho que o anti-herói, ele é aquele cara, ou aquela mulher, né, que faz as coisas sem pensar muito, ele não tem muito senso de uma justiça muito assim geral. Ele tem a justiça dele, certo? Eu acho que o anti-herói geralmente acontece assim, no meio do percurso, algumas atrapalhadas. Eu acho o anti-herói, particularmente, né, eu acho ele muito difícil de ser definido, né? Eu acho que dentro desse universo de heróis, vilões, eu acho que ele é o mais difícil de ser definido. Tem um limiar ali que é Exato. difícil traçar, Porque né? ele transita entre o herói e o vilão, e ele não é nem uma coisa nem outra. Na prática é um personagem, né? Masculino, feminino, enfim. Mas é um personagem que ele age movido por algo, né? Pessoal, na maioria das vezes. Mas ele vai por caminhos que talvez o herói ele não seguiria esse caminho. São caminhos não convencionais, Isso, né? Não exatamente. tradicionais. Eles são caminhos que não são... E aí o Lucas tem uma definição Isso aí, né? Exato, eu tenho uma definição aqui. É o seguinte: anti-herói é o termo que designa o protagonista que não possui as virtudes tradicionalmente atribuídas aos heróis. O anti-herói são personagens que são não inerentemente maus e que às vezes praticam atos moralmente questionáveis. Certo. E aí vem, quais são os exemplos de anti-heróis que a gente tem nos filmes, nas séries, nas sagas que a gente acompanha? Que a gente pode citar assim pra galera se situar, anti-herói? Eu acho que o mais conhecido que a gente tem, assim, que tá mais badalado hoje em dia é o Deadpool, né? Sim, o Deadpool eu acho que ele é bem... apesar dele ser bem caricaturado, né, bem escrachado, ele é, eu acho, uma figura bem emblemática do anti-herói. É anti-herói, inclusive, proibido para menor de 18 anos. Exatamente. O Wolverine também, né? Wolverine. O Wolverine é um anti-herói mais queridinho, né? Isso, mas você dependendo da versão, da revista, da saga que você vai ler também, ele é proibido para menores, né? Por exemplo, o último filme, né? Quem não conheceu o Wolverine, o Logan, né? Então ele é um filme muito pesado, né? Tanto que a classificação etária dele foi para maior de 18 anos. Isso é interessante justamente para a gente perceber que o anti-herói ele acessa dentro de nós mesmos questões diferentes, né? Alguns gostam muito do Wolverine, outros não gostam tanto. Né? Tem um outro personagem tipo na saga Harry Potter que é bastante conhecido, que é o professor Snape, né? O personagem predileto. Né? Que durante muito tempo na história a gente identifica o Snape como um vilão, né? E aí depois, não que ele seja um mocinho, mas ele é o anti-herói, porque ele age por caminhos, né? Não E o Snape, por exemplo, ele traz essa característica do anti-herói porque ora ele se caracteriza como um vilão, depois ele parece que é um herói, aí depois você fica sem saber realmente o que ele é, ou seja, aquela característica do início, né? Ele não, nesse caso do Snape, né? Ele tá num interesse pessoal, né? Ele não quer saber. Mas pode prestar atenção que os anti-heróis, eles sempre têm alguma coisa pessoal mesmo. Sim. Todos eles têm isso em comum. Eles começam com uma questão bem egoísta e no percurso ali da trama, da história, sempre acontece alguma coisa que ele vai ter que tomar algumas decisões, né? Na história tem vilões que se transformam em anti-heróis, Sim, né? eu ia dizer também isso. Eu acho que no percurso do anti-herói, ele tanto pode tender a se aproximar mais do herói quanto do vilão. Né? Eu acho que isso depende da circunstância também, né? Eu acho que dependendo do que for melhor para ele, ele se aproxima mais do vilão ou do herói, por exemplo. Dessa questão dos interesses,
a gente tem um outro anti-herói que é o Justiceiro. Sim. O Justiceiro, ele começa a sua saga heróica, vamos dizer assim, entre aspas, a partir do sentimento de vingança. Ele quer se vingar pelas pessoas, né, que fizeram o mal à família dele e tal. E movido pelo sentimento de vingança, de ódio, ele começa a lutar contra o crime, né, perseguir os criminosos. Ou seja, né, existe uma origem de um personagem que sai de uma situação relativamente boa e cai na vingança, e de heróis que, por exemplo, o Han Solo, que não tem vontade e aspiração nenhuma heróica, e ele é levado a ter uma aspiração heróica, ou seja, ele sai de um ponto para outro. O Han Solo, inclusive, ele transportava mercadorias roubadas, assim, né? E aí é clandestino, né? Podemos lhe pagar 2.000 agora, mais 15 quando chegarmos a Alderaan. 17? Certo, acabaram de arranjar uma nave. Partiremos assim que estiverem prontos. Essa característica eu acho que permeia a história e a jornada de todos os anti-heróis, né? Essa questão do interesse particular, interesse próprio. Por mais que depois ele vá ou se aproximar mais do herói ou se aproximar mais do vilão, eu acho que a jornada do anti-herói ela sempre inicia com uma vontade ou um interesse mais pessoal, de resolver algo mais pessoal. E aí depois pode virar uma coisa mais coletiva. Tem um estopim para acontecer. Assim como o herói, algo acontece para ele se tornar um herói, o anti-herói também tem um estopim. Só que, ao contrário do herói, ele vai pensar de outra forma, como agir, né? Por exemplo, a Selina Kyle. A Selina Kyle, né, do universo do Batman, a Mulher Gato, ela começa como, lá no começo das HQs, ela começa como sendo uma ladra. Né? Ela é uma vilã do universo do Batman. Conforme foi passando os anos, as décadas aí, ela foi se transformando numa anti-herói, anti-heroína, pode-se dizer. Exatamente, massa. E aí a questão é, o que a gente aprende, né, com esses personagens? Já que a gente tem muito que aprender com os heróis, e a gente também tem que aprender com os vilões, né, como a gente já mostrou aqui no nosso vídeo, e os anti-heróis, o que a gente aprende, né? E aí, como foi colocado, um dos grandes aprendizados que a gente tem é porque talvez a gente tenha uma facilidade maior de empatia, porque eles, né, eles são um meio termo entre o vilão e o herói, então talvez sejam mais parecidos com a gente, né, os conflitos e tudo mais. Mas aí a questão é, a gente aqui está falando, tentando fazer um paralelo com o espiritismo, com a doutrina espírita. E aí, o que a gente aprendeu na doutrina espírita? O que a gente aprende que o espiritismo vem nos ensinar que dá pra gente fazer esse paralelo? Eu acho que um ponto interessante pra gente começar é pegar uma das questões que a gente vai encontrar lá no tópico das leis morais, na lei divina natural, quando Kardec vai perguntar sobre a questão do bem e do mal. Sim. E a gente vai ter lá a resposta dos espíritos que o mal ele é sempre o mal. Ou seja, às vezes o anti-herói ele tem aquele argumento, né? Ah, ele fez uma maldade, mas com a intenção de salvar alguém ou de conseguir um bem ao outro, mas ele fez por um ato violento, um ato mau. Né? E a gente aprende na doutrina espírita que o mal ele é sempre mal. Mesmo que você tenha essa justificativa, esse argumento que o objetivo era fazer um bem ou salvar alguém, mas se o processo de que isso foi feito é um ato violento, né, que deturpa a lei divina, por exemplo, isso é um mal e não tem como fugir disso, né? Então os meios não justificam o fim. Um personagem também que é muito controverso, que tem pessoas que encaram ele como herói, outro como anti-herói, é o próprio Batman, né? Sim. Ele fica ali naquela... uma linha muito tênue, né? Entre o heroísmo e o anti-heroísmo, né? Porque ele é um cara que... Ele hoje diz que prega a justiça, mas logo o que faz ele surgir como herói é a vingança, né? E só isso aí já caracteriza o anti-heroísmo dele. Exato, e essa questão da vingança ela é algo que é muito presente na vida desses anti-heróis. Né? Isso. É algo que, fazendo um paralelo com a nossa vida, né? Somos seres espirituais em evolução e falhos. Então a gente tem um pouquinho de vingança, querendo ou não, um pouquinho do orgulho e do egoísmo, que são as nossas maiores dificuldades de se vencer na nossa vida, e isso demonstra, talvez por esse fator, como a gente está próximo desse anti-herói, né? Desse fato. Eu acho que é por isso que ele seduz tanto, né? Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso com a gente, porque a gente consegue se enxergar nos defeitos e nas qualidades. E o Evangelho nos ensina, né? Que a gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem, né? Então, se alguém sofreu algum mal, a vingança ela não é o caminho.
mesmo que haja essa justificativa para poder alcançar um bem maior, mas o ser movido por um sentimento de vingança não é o caminho. O Evangelho nos ensina isso. E aí a gente vai aprendendo, no final das contas, inclusive com o Livro dos Espíritos também, como já a Rani citou, que a gente consegue se identificar no meio desses personagens, heróis, vilões, anti-heróis, porque o Espiritismo também nos ensina que o universo espiritual, digamos assim, ele é dividido numa escala, né? Numa escala de progressão espírita, né? Do espírito, no caso. E aí, dentro dessa escala de progressão dos espíritos, a gente vai traçando o nosso caminho, a nossa jornada de herói, em que a gente começa... Jornada do herói. A jornada do herói, como a gente já citou no nosso primeiro vídeo, né? Que vocês podem ver aqui no nosso canal. E nessa jornada a gente começa com espíritos ainda simples e ignorantes, numa escala ainda inferior, e à medida que a gente vai usando o nosso livre-arbítrio, fazendo essas escolhas por esses caminhos, aí a gente vai conseguindo evoluir nessa escala espiritual, né? Eu acho importante também destacar, assim, que mesmo o anti-herói tendo essas motivações duvidosas e seguindo um caminho que não é tradicional e convencional, ele pode ter os seus momentos de heroísmo. Sim. Ele pode ter os seus momentos de enxergar um bem maior, além do dele próprio, um bem do coletivo. E aí eu acho que isso mostra o quanto ele está, né, progredindo, no caso da escala do espírito, quanto a gente, né? Exatamente, quanto a gente pode buscar cada vez mais fazer dos atos heróicos no cotidiano. Porque a nossa evolução, né, essa nossa trajetória nessa escala espírita, a gente sai desde aquele espírito simples, ignorante, que é imperfeito, que pratica o mal pelo mal, até chegar na pureza, né, é justamente um caminho de fazer, refazer, de tropeçar, de acertar, de aprendizado. Então, o bem que é feito, ele não é desfeito, né, ele não é desconsiderado. Né? Mas o mal que a gente faz, aí tem as expiações, as provas. Então a gente vai aprendendo com essas escalas. A gente vai vendo com esses heróis, por exemplo, que mesmo eles terminando as suas sagas, os seus filmes, ainda como, vamos dizer assim, vilões, fazendo coisas erradas, mas existem momentos específicos da saga, do filme, que eles, poxa, eu tenho que valorizar mais a vida, poxa, eu não considerava que essa pessoa e agora eu considero, eu tenho um amigo, mesmo que às vezes tem uma relação de deboche, como a gente vê do Deadpool e tal, sim, mas ele já procura ter uma relação diferente, ou seja, essa questão de a gente ver essa procura de se melhorar. Nessa escala espírita, por exemplo, a gente vai ver uma classe, né, que é a classe de espíritos neutros, sim, que bate muito, muito bem com os anti-heróis, que são espíritos que eles não fazem nem o bem, não tendem nem para o bem, nem para o mal, estão totalmente voltados, né, para os seus gostos pessoais, né, não tem um senso de coletividade, tem a questão da moral, né, que o Lucas apontou. Então, meio que às vezes a gente está nesse meio neutro, né? A gente pensa que não fazer o mal é o suficiente, né? Mas a gente tem que fazer o bem. Exatamente. Quando a gente não faz o bem, isso, a gente está fazendo mal. E aí mal. é isso que a gente aprende, né? Tanto com as histórias de heróis, anti-heróis e vilões, quanto com a doutrina espírita, né? Nós estamos aqui num caminho de progresso, de evolução. Nós somos espíritos ainda imperfeitos dentro dessa escala evolutiva, mas a gente deve querer seguir um caminho sempre pro bem, né? Pensar em fazer o bem pelo bem, né? E esse é o nosso objetivo. E se às vezes somos levados, às vezes até sem querer, a fazer o bem, que bom. Que continue, né? Ou seja, um anti-herói, ele às vezes é levado ao bem. Que bom que ele é. E que a gente possa abraçar essas situações, né? Identificar que são situações que estão nos levando a um caminho bom, que a gente possa abraçar elas e seguir, como o Han Solo fez. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter negado, né, o chamado. E não, ele abraçou e foi. E viu que era um caminho bom, né, pra ele. Diferente da cena do Batman Begins, que ele teve a chance, no final do filme, né, aquela cena lá do metrô, ele teve a chance de salvar o Ra's al Ghul e não salvou. O Han Solo, ele não tinha nenhuma ligação com ninguém, além do Chewbacca, né? Mas ele não tinha relação amorosa com ninguém, ele não tinha laços afetivos com ninguém. E como é que termina, um spoiler pra vocês, pra quem ainda não assistiu. Um spoiler de 1980 e tantos? Não, spoiler pra quem não assistiu, mas, né, o último filme, né, o último Jedi, esses últimos filmes que saíram do Star Wars, né. Então assim, ele termina essa trajetória dele, dando a vida
por uma pessoa, né? Isso. Pelo filho, né? Isso. Tentando salvá-lo Sim. até o último minuto. Isso. E se fosse o Han Solo do começo, o Ele anti-herói não pesadão, ele não tava nem aí. Ah, meu filho não quer não, então vá, né? Te vira aí e tal. Então, mas não, né? A gente percebe nessa trajetória dele o quanto ele se transformou, né? E aí ele chega Ao longo da jornada. ao longo da jornada dele. Ou seja, ele tem essa característica do anti-herói, mas a gente vê aqui ao final da sua trajetória, antes dele morrer, ele tem essa postura heróica. Massa. Pois, gente, olha, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessas nossas reflexões. Se a gente esqueceu de citar algum anti-herói que vocês lembraram aí, comenta aí o que anti-herói a gente vários, esqueceu. tem Tem muitos, muitos né? outros Muitos. ainda. Manda Mas que eu vou estar vendo mimimi. Ai, nem falei de fulano, nem falei de comenta aí. Comente, diga aí, Isso. relembra a gente, dê sugestões também de outros vídeos que a gente pode tecer comentários. E também fala qual é o anti-herói que você mais se identifica, aquele que você mais, né? E por quê, né? E por quê? Qual que você se identifica e por que você se identifica Aí com vou ele? deixar uma tarefa aí pra vocês ir pra casa. Existem anti-heróis na nossa história do cristianismo, assim, que personagens, né? Que Coçando aqui pra falar. apareceram assim anti-heróis na história do cristianismo, da nossa história da nossa sociedade e tal, porque tiveram pessoas que tiveram também essas características. E aí, quem seria, hein? Quem seria? Isso. Gente, comenta e também dá sugestão de vídeo. A gente quer saber o que vocês gostariam de conversar sobre heróis, sobre espiritismo, filmes, séries e tudo mais, tá E bom? só mais uma coisa, futuramente a gente vai convidar alguns jovens para virem também participar desses vídeos com a gente, alguns trabalhadores também do movimento espírita. Eu acho que aquele E aí, ó, Ria quem não, ria quiser, não. e aí quem quiser participar já vai aí se Manifestando. manifestando, dizendo que quer falar sobre algum assunto, que a gente vai convidar vocês para participar também, tá bom? E curte e compartilha o nosso canal, né? É isso Porque aí. a gente vai ficar sempre produzindo mais vídeos a pedido de vocês. Galerinha Jovem Espírita, tamo aqui. Beijo. Tchau, tchau. 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 Vai, levanta. Não, Vai. Tá vendo aí, rapaz? É ele.